pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Raíssa Rilli, como vocês já sabem, da página Eu Diabética. Se não segue lá, faz favor. E hoje eu vou falar para vocês sobre a lua de mel. Então, gente, vamos começar explicando o que é a lua de mel, né? A lua de mel é um termo tão específico, né? Inclusive, uma vez eu falei para uma pessoa uma pessoa me chamou, me perguntou no Instagram sobre umas dúvidas lá, e aí eu perguntei para ela, sua filha tá em lua de mel? Aí ela me pediu desculpas e tal, aí eu falei, não, o que aconteceu? Ela achou que eu estava dizendo para ela que eu estava em lua de mel, que eu não ia poder responder, na verdade eu estava perguntando e ela não sabia o que era, então acredito que outras pessoas não saibam e vou explicar. O que é a lua de mel do diabetes? Antes de explicar o que é importante dizer que não existe lua de mel no diabetes tipo 2. Né? A lua de mel ela existe no diabetes tipo 1 e no diabetes tipo LADA, que é um subtipo do diabetes tipo 1. Né? O que é a lua de mel? O nosso pâncreas ele tem as ilhotas que fabricam insulina. Né? Nas ilhotas tem as células beta que produzem insulina. O diabetes tipo 1 é quando essas células são destruídas. Então as ilhotas estão lá produzindo sua insulina e o corpo acha que elas são bactérias. De repente o corpo acha que são bactérias e vai lá matar essas células. Só que eles não matam todas essas células de uma vez só. Ele mata vagarosamente, né? Então ele vai diminuindo essa quantidade de células, ou seja, diminuindo a produção de insulina gradativamente. Então vamos botar um número aleatório só para exemplificar. Digamos que eu tenha 100 ilhotas no meu pâncreas. 100. Aí ele começa a destruir. Aí baixa para 90, baixa para 80, baixa para 70, baixa para 50. Quando chega em 50, a pessoa começa a apresentar os sintomas do diabetes. Né? Não significa que ela começou a destruição naquele dia. Significa que a destruição chegou em um ponto em que os sintomas começaram a aparecer, né? Essa insulina ficou tão insuficiente que esses sintomas começaram a aparecer. Então a pessoa tem os sintomas, pode entrar em cetoacidose, tem o diagnóstico do diabetes tipo 1, né? Que vocês aí provavelmente já conhecem. Só que a partir do diagnóstico, as células não são destruídas também automaticamente, ainda tem algumas, né? Continua essa destruição lenta. Então esse período em que a pessoa já tem o diagnóstico do diabetes, mas o corpo ainda produz insulina, ele é chamado de lua de mel. Por que tem esse nome? Porque as pessoas acreditavam que era um período mais fácil, porque o corpo ainda produzia insulina, às vezes a pessoa não precisava aplicar insulina ainda, ou aplicava muito pouco, tinha pouca variação glicêmica, então isso era muito bom, vamos dizer assim, né? E eu já discordo. Eu não acho que a lua de mel seja um período bom, porque o corpo ele produz insulina numa quantidade que você não sabe qual é e de uma maneira irregular, né? Tem um momento que libera mais, tem um momento que libera menos insulina, então pode causar muitas hipoglicemias logo no início do diagnóstico. Muitas vezes a pessoa toma só uma insulina basal e mesmo assim tem hipoglicemias porque o corpo de repente resolve se intrometer onde não foi chamado, né? Não funciona, já não funciona direito. Quando funciona, né? Errado. Então eu não acho que esse nome seja um nome muito bom, né? Eu não acho que seja uma lua de mel. Mas significa esse primeiro período aí entre o diagnóstico do diabetes tipo 1 e o fim da produção de insulina. Aí a próxima pergunta que normalmente me fazem é: Raíssa, quanto tempo dura a lua de mel? Então, não existe um tempo certo. Obviamente, cada corpo vai responder de uma maneira. Eu, por exemplo, não tive lua de mel. Quando eu descobri o diabetes, eu já não produzia nenhuma insulina. E essa produção de insulina, ela pode ser identificada e calculada com um exame chamado peptídeo C. Peptídeo C. Então, fazendo o exame de peptídeo C, a gente consegue ver quanto de insulina esse corpo ainda produz. Se é uma quantidade grande, se é uma quantidade pequena. Então, assim, a lua de mel pode não existir em algumas pessoas, como no meu caso. A pessoa pode já ter o diagnóstico sem produção de insulina. A lua de mel pode durar 1, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses. Pode durar um ano. Não existe como afirmar quanto tempo uma lua de mel vai durar. Só mesmo fazendo esse exame com frequência para saber com certeza se a lua de mel acabou ou não. Normalmente a pessoa sabe porque aquela
glicemia que era mais estável, que dava pouco pico, começa a dar mais picos, começa a ficar com mais hiperglicemia, com a glicemia mais alta, e a pessoa percebe logo que a lua de mel está chegando ao fim. No caso do diabetes estipulada, que é o diabetes tipo 1 descoberto no adulto, a lua de mel pode durar anos. Essa é a maior característica, assim, a principal diferença, né, do LADA para o diabetes tipo 1 infantil. A lua de mel pode durar muito tempo. E é por esse motivo que muitas vezes o diabético tipo LADA, por ser adulto, ele é confundido com o diabético tipo 2. Porque no início ele não precisa de insulina, toma alguns comprimidos, aí passa um ano, ainda controla, de repente aquele comprimido não dá mais certo, aí aumenta a dose ou entra com a insulina e vai sendo tratado erroneamente como LADA. Então é muito importante, quando existe a suspeita do diabetes, seja no adulto ou na criança, que se façam os exames dos anticorpos, né? Para já determinar se aquela pessoa tem diabetes tipo 2 ou LADA, para já fazer o tratamento correto. Eu já diagnostiquei onlinemente, assim, diagnostiquei entre aspas, né? Mas eu já vi vários casos em que eu falei com a pessoa, pode voltar no médico e pede esse exame, porque você não é DM2, você é LADA. E dito e feito, a pessoa estava sendo tratada da maneira incorreta, fazendo tratamento de uma doença que ela não tinha e não fazendo o tratamento da doença que ela tinha. Que são totalmente diferentes, tá? Então a lua de mel é isso. Se ficou alguma dúvida, vai lá no Instagram. No Instagram eu respondo todo dia, né? Então me segue lá para você seguir ouvir outras dicas. Acompanhar o neném, que eu já tô de 5 meses, vocês não estão vendo aqui o tamanho da barriga, mas tá enorme. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu respondo também, tá? Resumindo, a lua de mel é isso. É o período em que o corpo, que a pessoa já foi diagnosticada com diabetes, mas o corpo ainda produz um pouquinho de insulina, tá bom? Então tá bom. A gente se vê na próxima. Até mais!